Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique. Vamos estar trabalhando aqui o curso de projetos elétricos residenciais e iremos iniciar agora o nosso primeiro módulo. Nesse módulo, a gente vai aprender a fazer o dimensionamento correto dos condutores fase, neutro e terra, tá ok? Bom, o que nós vamos encontrar na prática hoje em dia, né, que é o grande desafio para nós projetistas, quer seja eletricistas ou eletrotécnicos? A maioria das instalações, elas ainda contam com muitos condutores antigos, com fios desgastados. Muitas vezes a gente ainda vai encontrar instalações onde vão conter fios rígidos para poder fazer tomadas, para fazer instalações de ventiladores. O que a gente sabe que na prática é extremamente difícil de conseguir manobrar por dentro de eletrodutos, né? E aí o grande problema que, além dessa questão de nós termos esses condutores, né, ruins, antigos, desgastados, nós ainda contamos com uma quantidade enorme de emendas, manobras provavelmente feitas por outros profissionais e que acabam ficando dentro da instalação, gerando aquecimento, gerando mau contato, entre outras circunstâncias. Nesse curso, nós vamos ter o intuito de poder calcular de forma correta a bitola dos condutores e dimensioná-los para que não haja nenhum tipo de problema durante o regime de funcionamento do nosso circuito, tá ok? Vale ressaltar que o grande problema que a gente encontra em um dimensionamento ruim ou uma instalação elétrica desatualizada é o risco de incêndio, tá ok? Bom, os principais equívocos que a gente vai listar aqui: você utilizar um condutor elétrico com seção inferior à necessária, né? O que infelizmente a gente ainda vê são muitos projetistas, né? Na verdade, alguns eletricistas em si, com a chamada receita do bolo, que acha que para qualquer aplicação, aquela bitola é a bitola ideal de condutor. Vou fazer uma instalação do chuveiro. A bitola é X. E acabam não levando em consideração métodos como esses cabos vão ser instalados, a quantidade de cabos que vão estar no mesmo eletroduto, né? Então, esses são parâmetros importantes que podem alterar a bitola do cabo, fazer com que esse cabo tenha, né, uma bitola superior. Alguns outros equívocos que nós vamos ver, né, é você simplesmente pegar um condutor de energia elétrica e conectar uma quantidade enorme de circuitos em cima dele. No próximo módulo, no nosso quarto módulo, nós falaremos um pouco mais sobre a questão do quadro elétrico. E aí nós vamos ver, né, que essa questão da divisão dos circuitos vai conseguir fazer a redução da bitola dos cabos e vai fazer com que você tenha uma situação melhor, tanto para a questão de manobra, dimensionamento, entre outros parâmetros, tá ok? Um equívoco que às vezes ocorre, mas às vezes é culpa do usuário sem que ele saiba, às vezes fazer uma atualização, trocar um equipamento e não se atentar à questão do condutor. Então, comprou, por exemplo, um chuveiro mais potente. Será que aquele condutor é capaz de fazer a alimentação daquele chuveiro novo, né? Isso às vezes o usuário simplesmente nem percebe. Ele pensa que a elétrica já está feita, então qualquer chuveiro, qualquer equipamento que possa ser substituído, a elétrica daria conta do recado. Então são alguns problemas que a gente inicia, né, nesse nosso módulo comentando, para que a gente possa entender o porquê da preocupação em usar alguns parâmetros para o dimensionamento dos condutores, ok? Bom, nós vamos utilizar aqui um método chamado método de ampacidade. Esse método vai utilizar tabelas da NBR 5410, que são as normas técnicas voltadas para instalações. Logo de cara já aviso para vocês, para que não se assustem com relação às tabelas. As tabelas realmente elas são longas, cheias de informação, porém nós vamos dar os atalhos, né, e vamos direcionar simplesmente para o projeto, para que a gente possa fazer o projeto na parte residencial, tá ok? Então vamos lá. A primeira tabela que a gente vai ter aqui
é a tabela da quantidade de condutores carregados. Então, como é que funciona, né? Vocês podem ver que eu fiz uma marcação no número 2 que indica o seguinte parâmetro. Circuitos a 2 fios, né? Fase-fase ou fase neutro. Então, o que vai acontecer? No residencial, ou a gente vai ter fase neutro para fazer as tomadas de 127, ou fase-fase para fazer as tomadas de 220. Essa, na verdade, são as duas possibilidades que nós vamos ter. O terra ele não conta porque ele não chega a ser um condutor carregado, ele é um condutor de proteção. Então, na verdade, a nossa referência vai ser sempre como 2 condutores carregados. O restante todinho que existe aí na tabela de informação, a gente simplesmente não irá utilizar, tá certo? Bom, o método da instalação do condutor, aonde nós vamos ter também a gente vai acabar maceteando, que vai ser o método B2. Vocês conseguem visualizar que eu pus, na verdade, 3 tabelas para vocês aí. As tabelas que estão em cinza, elas são as tabelas mais completas, tá? A tabela 7.4, com todas as especificações, justamente para mostrar para vocês o tamanho das possibilidades que possam ter. Para o que nós vamos fazer aqui, nós vamos usar sempre como referência o método B1, tá certo? Que são os condutores isolados, né? A gente vai ter condutores elétricos com invólucro, ou cabos unipolares. No caso, a gente nem no residencial utiliza os cabos unipolares, tá? Em eletroduto de seção circular, embutido na alvenaria, tá certo? Existem outros parâmetros, mas o mais usual é o B1. Então, a partir de agora, a gente sempre vai utilizar como sendo 2 condutores carregados e o método do B1. Guardem essas informações que elas vão ser pertinentes. Bom, outros dados interessantes que a gente vai citar aqui é que a gente vai utilizar a tabela 36 para conseguir achar o condutor. Só que a tabela 36 ela é referenciada com a temperatura máxima que esse condutor vai atingir depois de dimensionado de 70 graus Celsius, tá certo? E que esse condutor ele vai estar sendo submetido a uma temperatura ambiente de 30 graus. Então, o que acontece? Essas são referências padrões, tá? Reparem que a gente não fez nenhum cálculo até então. E aí, quando a gente dimensionar o nosso condutor, o que eu quero que vocês entendam é que esse condutor vai chegar a uma temperatura máxima de 70 graus. O valor que ele está dimensionado vai garantir que, na pior das situações, ele aqueça e chegue até 70 graus, tá certo? Considerando a temperatura ambiente de 30 graus. Então, essa é a tabela 36 da NBR 5410, que é a tabela que a gente vai utilizar para dimensionar os cabos. E a gente vai por exemplo prático para conseguir entender isso de forma lúdica, tá ok? Como eu já havia avisado a vocês, né, o nosso método de referência sempre vai ser o método B1, tá certo? Que é a situação mais próxima que a gente vai estar encontrando em instalações elétricas residenciais. E o número de condutores carregados sempre será 2, porque vai ser ou fase neutra ou fase-fase. Então, a coluna que a gente tem que se atentar nessa tabela é a coluna que eu demarquei para vocês aí em vermelho, tá certo? Reparem que a tabela de gigante se tornou super compacta depois que a gente começou a direcionar ela para aplicação dentro do residencial. Lógico que possa ter algumas variações, sim, mas a gente está utilizando aqui como referência o residencial e está utilizando as referências mais usuais, tá ok? Se tiver algum tipo de variação, vocês vão ter as tabelas em anexo, tá? Disponibilizadas, e aí vocês vão poder checar com calma, ver cada situação e se adequar de acordo com ela, tá ok? A tabela 42 da NBR 5410, que vai oferecer o chamado fator de correção. E aí, o que a gente precisa entender sobre esse fator de correção? Você dimensionou o cabo, ok. Foi lá na tabela, achou um cabo, por exemplo, de 2,5 mm.
Só que aí o que, que acontece? Esse cabo, às vezes, ele vai estar junto com outros cabos em um eletroduto. E aí o que, que vai acontecer? Os outros cabos aquecendo junto com ele vai fazer com que, na verdade, a sua capacidade de condução de corrente reduza. Ou seja, ele não vai mais se tornar efetivo devido a essa interferência de estar instalado com outros cabos. Então, nós vamos aplicar esse chamado fator de correção para ver se isso vai ser ou não, né, prejudicial e a gente tenha que aumentar a bitola do cabo, tá ok? Com o exemplo, isso tudo vai ficar muito mais tranquilo. Inicialmente, a gente só está apresentando as tabelas e avisando como é que vai ser a nossa dinâmica de cálculo. Bom, vamos finalmente ao exemplo prático, onde a gente vai rodar por essas tabelas e achar o condutor ideal, tá certo? Então, o exemplo é o seguinte, ó, dimensione a seção do condutor fase de um circuito capaz de alimentar uma carga de 4.000 watts de potência, tá? Em uma tensão de 220 volts, sabendo-se que a quantidade de circuitos no eletroduto são 6. O que significa essa quantidade, né? Eu sei que tem 6 cabos dentro do eletroduto, junto com esse cabo que eu estou querendo dimensionar, tá ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a corrente que vai passar por esse cabo. Então, nós vamos pegar a potência e vamos dividir pela tensão. Então, a gente vai pegar 4.000 watts e vai dividir por 220 e nós vamos encontrar 18,18 amperes. O nosso método de instalação, né, vai ser utilizado como o método B1. Esses cabos vão estar dentro do eletroduto e vão estar embutidos em alvenaria, tá certo? Bom, vamos utilizar a tabela 36 da NBR 5410. Bom, o método B1 já está selecionado, o número de condutores carregados é 2. E aí, vamos analisar o nosso valor é 18, correto? 18,18. O primeiro valor da tabela é 9, não, ou seja, a capacidade máxima de 9 não suporta, 11 também não, 14 não, 17,5 também não, 24. 24 significa que é o valor máximo de corrente suportada pelo cabo de 2,5. Ora, se eu calculei 18, está dentro da minha faixa, tá certo? Então, quer dizer que esse cabo, na teoria, num primeiro momento, ele é capaz de suportar a corrente do meu circuito. Inicialmente, nós vamos trabalhar como cabo de 2,5, mas temos que aplicar o fator de correção. No fator de correção, nós vamos pegar e vamos relacionar a quantidade de condutores, que são 6, tá certo? Com o método, né, a forma de agrupamento, que é a fórmula 2, que sempre vai ser essa 2. E vamos encontrar um fator de correção de 0,72. O que nós vamos fazer com esse fator de correção? Nós vamos pegar a corrente máxima do condutor, que é 24, e vamos multiplicar pelo fator de correção. Essa corrente cai para 17,28 amperes. Vamos entender o que significa isso. Meu cabo de 2,5, ele teria a capacidade de conduzir 24 amperes. Mas devido ao fato dele estar instalado com outros cabos, né, ele está junto com 5 outros cabos, ele perde essa capacidade de condução devido ao aquecimento. Então, se antes ele tinha uma capacidade de conduzir 24 amperes, a partir de agora, a gente vai considerar que ele só vai ter a capacidade de conduzir 17,28 amperes. Ele reduziu a capacidade de condução dele, ou seja, ele já não é mais efetivo para conseguir conduzir os 18 amperes do meu circuito de 4.000 watts, correto? Feito isso, eu vou testar o meu próximo cabo, que no caso seria o meu cabo de 4 milímetros, aonde inicialmente a capacidade de condução dele é de 32 amperes, tá certo? Como a capacidade inicial dele é de 32 amperes, eu vou multiplicar pelo fator de correção e vou ver que a capacidade dele vai ser reduzida a 23. Ora, 23 é acima de 18. Então, quer dizer que esse cabo de 4 milímetros, ele dá conta do recado. Então, o cabo correto para a gente conseguir fazer a instalação será o cabo de 4 milímetros, tá ok?
Lembrando, né, e aí é muito importante que a gente fale isso, que vai depender muito de como a sua instalação será, a quantidade de cabos que você vai ter no eletroduto. Isso pode fazer com que você tenha que alterar a bitola do condutor, prevendo que ele possa ter uma exposição à temperatura maior, tá certo? Então, inicialmente seria o cabo de 2,5, mas devido à questão do número de condutores que ele estava junto, dentro do eletroduto, eu tive que alterar a bitola para 4 milímetros e garantir, né, que ele vai conduzir de maneira correta. Então, o cabo perfeito para essa aplicação é o cabo de 4 milímetros. Bom, o dimensionamento do condutor neutro. O que vai acontecer? Depois que a gente tirar e dimensionar o condutor fase, nós teremos toda a referência para conseguir calcular o condutor neutro e conseguir também calcular o condutor terra, tá ok? O condutor terra, aliás, o condutor neutro, em circuito monofásico, ele sempre vai ter a mesma bitola do condutor fase. Então, se a gente fosse pegar o exercício anterior que nós fizemos, onde a gente encontrou 4 milímetros, o meu neutro também teria que ser de 4 milímetros, tá certo?